Vamos lá então, capítulo 11. Paulo inicia o capítulo 11 perguntando: Deus rejeitou ou Deus refugou o seu povo? É uma pergunta que ele fala: será que Deus rejeitou o seu povo, o povo de Israel? Não, Deus não rejeitou, Deus não refugou o seu povo. Deus não refugou o povo qual ele, através de um homem, escolheu. Não. Para fortalecer as palavras de Paulo, Paulo ele cita o exemplo de Elias. Lembra quando Elias está enfrentando os profetas de Baal? E aí Elias, aí meio narcisista, diz assim: eu sou o único profeta do Deus Altíssimo. E a resposta de Deus para ele é que o próprio Deus havia separado 7.000 homens que o amavam, que amava a Deus de verdade, como Elias, que adorava a Deus de verdade, que não se curvava a ídolos. Então existia já o remanescente. Deus separou 7.000 homens que amavam a Deus, como Elias. Todos aqueles que mostraram a sua fé foram poupados. Deus se separou. E não é diferente hoje. Em Cristo Jesus, todos os judeus que acreditam, que creem na morte, na ressurreição, na morte vicária de Cristo, eles fazem parte, eles são salvos. Eles são aceitos, eles não são rejeitados. Então a eleição ela não foi aleatória, não foi um capricho de Deus. Como alguns dizem aí, todos nós estamos perdidos, todos nós estamos condenados, merecemos o inferno, então Deus escolheu alguns e alguns não. Não, isso não foi um capricho. Não foi assim. Os eleitos são aqueles que aceitaram a palavra de Deus. Os eleitos foram aqueles que olharam, entenderam o que Cristo fez, que Cristo pagou o preço, olharam para si e entenderam como é pecador e carecia da glória de Deus e se arrependeram dos seus pecados. Então, se Deus é por nós, hoje, é devido à sua misericórdia. Não é porque você é bom ou que você tem algum mérito, não, é devido à sua misericórdia. A graça é favor imerecido. Se você merece alguma coisa, já não é graça. Então não tem mérito nenhum. Agora, o ponto difícil para os judeus não foi a ideia de eleição em si. Todos eles se achavam que gozavam da posição de eleitos, povo de Deus, desde a promessa de Abraão. A dificuldade, eles tropeçaram em 2 pontos. Primeiro assim, quem seriam os eleitos então? Quando inclui gentil, em pé de igualdade com o judeu, aí entorna o caldo. Eu sou o povo eleito, eu sou descendente de Abraão. Você está falando que um cara que não tem nada a ver, um pagão, ele está em pé de igualdade comigo? Eles tiveram esse problema sério. E aí outro problema que os judeus tiveram: qual seria a base da eleição? A lei ou a graça? Eles não entendiam o que era graça. Para eles eram as obras da lei. Aí Paulo vem no verso 7, ele divide os judeus em 2 categorias. Romanos 11, 7 fala assim: que diremos, pois? O que Israel busca? Isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Ele divide em aqueles que são eleitos, que alcançaram, e aqueles que tiveram o coração endurecidos. Esse contraste mostra que a eleição é conforme a resposta do homem ao evangelho e não ao capricho de Deus. Você percebe? Nós não precisamos fazer nada. Nós não temos mérito nenhum, ação nenhuma na salvação. No entanto, não parte de nós. Nós não temos nada. Fala de novo isso aí que você falou. É como se a eleição partisse de nós. Não que Deus escolheu alguns, mas que nós... É a nossa resposta. Isso. É a nossa resposta àquele verso que todo mundo conhece. Estou à porta e bato. Se você abrir. Então, depende, a eleição é conforme a resposta do homem.
Aí, verso 8 a 10, ele cita Deuteronômio 29:4. Cita a passagem do Velho Testamento para descrever esses corações endurecidos. Olha o que ele diz. Deuteronômio 29:4 diz assim, ó: porém, o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. O cara endureceu o coração. Paulo fala de coração duro. Mesmo depois de todas as provas que Deus lhe deu durante os 40 anos no deserto, mesmo depois de Deus ter mostrado o seu poder, tem aqueles caras que são coração duro. Da mesma forma, Paulo fala das atitudes erradas daqueles que crucificaram o Messias. Eles viram... Gente, imagina o seguinte, assim, ó, o judeu tinha aquele negócio, o Messias tem que fazer certos tipos de milagres. Já viu falar dos milagres messiânicos? Alguém lembra de algum? Tem que falar no microfone. Ressurreição de um morto depois de 3 dias, né? Ressurreição de um morto depois de 3 dias. Cura de um cego de nascença. E tem mais um. Você sabe? Nascimento virginal de Cristo? Não. Não, os milagres messiânicos. Ressuscitar um morto depois de 3 dias de morto, cura de um cego de nascença. Cura de um paralítico de nascença também? Não, cura de um cara leproso. Um leproso. Nunca, presta atenção que eu vou falar, nunca um judeu que estava leproso foi curado antes de Cristo. Você vai falar assim, mas Reis 5 fala de um cara que foi curado de lepra. Quem? Ele era judeu? Ele era sírio. Ele não era judeu. Só com Jesus, milagre messiânico. Só com Jesus que foram curados. Então eles viram isso. Aqueles fariseus, aqueles religiosos, eles viram isso. Pessoas sendo curadas, milagres e maravilhas, sinais, prodígios, e eles endureceram o coração. Resolveram crucificar o Messias. Então não é Deus que rejeitou Israel. Não, Israel rejeitou Deus. Não é fato? É interessante que perguntam assim, quem matou Jesus? Já viu essa pergunta? Em um livro que eu li, eu não me lembro o nome, o autor discorre quem matou Jesus. Aí são os religiosos, foi judeus. Né? Tem até um povo que fala assim, foi você, né? O judeu, foi você, o povo de Israel que matou o Senhor Jesus. Foi? Quem matou? Fui eu, fui você. Foi o nosso pecado. Mas Deus, plano de Deus. Tem que alguém morrer por esses meus filhos. Quem vai? Então quem matou não foi o judeu, fomos nós. Foi o nosso pecado. Alguém precisava morrer por nós. Isso é muito profundo. Então, Paulo afirma que o propósito de Deus era usar o povo, já falei isso várias vezes, né, para alcançar todos os outros povos. Então, não significa que Deus rejeitou os judeus. Tinha um plano. Né? É a mesma coisa assim, eu estou fazendo uma festa e eu quero que vocês sejam as pessoas que levem os alimentos a quem precisa. É privilégio isso ou não? Servir, por exemplo, eu estou fazendo uma festa grande. Aí, vocês aqui vão ser aqueles que vão servir os alimentos. Vocês vão suprir. É privilégio, gente, porque quem mais usufrui daquilo? Quem você acha que come mais numa festa? É os convidados ou os garçons? O que você acha? Ou quem está fazendo lá? Você acha que, não, o garçom não come. Tá. Quem é que está mais próximo? É quem está servindo. Aí ele usa aquela figura de linguagem. Fazer uma pergunta? Pode falar. Aqui no versículo 8 está assim, né? Na minha versão aqui. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. Eles não quiseram ouvir,
ou foi Deus que não quis que eles ouviram? Pode. Não me lembro se foi na aula passada ou na EBD. Eu havia falado o seguinte, olha, quando sobre a parábola da semente, eu falei, olha, Deus pode endurecer o coração de alguém para que naquele momento o solo não seja fértil. Isso aqui me parece que responde o que eu havia pensado, né? Ou seja, você pode falar do amor de Deus para alguém nesse momento, mas é possível que Deus, nesse momento, tenha endurecido o coração para que o solo não seja fértil. Aquele solo. O solo que você fala é a pessoa, é o povo. Justamente o que fala no versículo. Olha por esse ângulo assim. Tudo que Deus faz tem um propósito. Certo? Tudo que Deus faz tem um propósito. Essa versão está dizendo aqui, ó, como dizem as Escrituras. Ele está citando. Ele está citando o quê? Deuteronômio 29, verso 4. Quando o povo andava pelo deserto. Quando o povo via tudo o que acontecia e o povo mesmo assim continuava pecando. Tá? Você não pode trazer agora, isso ele está falando assim, ó, o que está acontecendo agora aqui com os judeus que rejeitaram o Messias é a mesma coisa que aconteceu lá no deserto. O povo via Deus agindo, o povo era o povo de Deus, era um povo separado, estava sozinho no meio do deserto e mesmo assim rejeitava Deus. Agora está reclamando aqui que Deus abriu as portas e está salvando um gentil. Você tem que olhar por esse lado. Não é assim, Deus pegou o seu povo e falou, eu vou endurecer esse coração, porque esse coração não é solo fértil e ele não vai entender minha palavra. Não. Esse coração já não era solo fértil, mesmo sendo povo escolhido por Deus. Entendeu, Israel? Já não era solo fértil, porque o Messias estava falando, o Messias estava vivendo entre eles, eles não entendiam. Rejeitaram. Entenderam isso? Não? Então, mas aqui está falando assim, ó, Deus lhes deu espírito de profundo sono. Foi Deus que deu. Foi? Lê o 7, porque senão não adianta ler um... Portanto, a situação é esta. Israel não buscava, não o alcançou, mas os eleitos e os outros foram endurecidos. Ou seja, eles viram todas as maravilhas que Deus fez lá no deserto, no Egito, e estavam vendo também tudo que Jesus estava fazendo aqui, os milagres que Jesus estava fazendo. Perceba que ele está comparando povo de Israel no deserto com os agora. Sim. Percebeu isso? Sim, mas assim, então deveria falar assim, ó, mas mesmo assim não deram ouvido, ficaram com o coração duro. Mas aqui não está assim. Está assim, ó, Deus lhes deu espírito de profundo sono. Foi Deus que deu. Mas presta atenção. Entenda isso. Eles viram a ação de Deus e mesmo assim não cumpriam as leis. Aí Deus endureceu o coração deles. Vocês não vão ver então mais. Da mesma forma, Paulo está comparando assim, ó, o Messias fez vários milagres, vocês não enxergaram nele o Messias. Então Deus endureceu o seu coração, vocês não vão ver mais. Vocês não vão ter ouvido, mas vocês não vão ouvir. Pode falar, já. Eu acho que a gente vai começar a conseguir compreender essa fala do apóstolo Paulo quando a gente lê o versículo 2. Atrás? O versículo 2, ele vai falar assim, ó, não, Deus não rejeitou o seu povo, que conheceu de antemão. Vocês sabem o que as Escrituras dizem a esse respeito? Aí ele vai começar a fazer citações do Antigo Testamento. Certo, aí foi ele o que eu vai falei. e fala sobre Elias, aí depois ele vai e fala sobre o endurecimento do povo de Israel no advento do Êxodo, lá na caminhada do deserto, e aí ele vai falar sobre Davi. Então, assim, ele está argumentando o seu pensamento. Ele está dando base para o seu pensamento, de dizer o quê? Que Deus não rejeitou o seu povo. Eu entendo assim.
Mas nós falamos isso aí no começo. Falamos que ele pega, cita Elias. O problema é o seguinte, assim, ó. O problema está na palavra assim, que Deus endureceu o coração do povo. Entendeu? O problema está isso daqui. Mas vocês têm que entender o seguinte, não foi assim, Deus escolheu alguém, endureceu o coração de um e amoleceu de outro. Não é. O povo está vivendo e vendo o poder de Deus em ação. E mesmo assim continua vivendo errado. Você entendeu? Deus está mostrando, dia após dia, a sua ação. E mesmo assim continua vivendo errado. O que ele faz? Ou seja, eles já estavam com o coração duro. Já. Então aí Deus falou assim, agora que vocês não vão ver mesmo. Agora que eu vou endurecer ainda mais o coração. Então, olha por esse lado. Na verdade, assim, Deus endureceu, mas na verdade já estava duro. Porque eles não queriam acreditar no que eles estavam vendo. Você já viu falar, imagina por esse lado assim, consciência cauterizada. Acho que na quarta-feira, ontem, no culto, falou lá que na escola dominical, uma das peças mais famosas do Brasil, que 5 milhões de apresentações, de caras que viram, 5 milhões de apresentação, 5 milhões de pessoas que viram, durante 10 anos foi apresentado. Qual que é o nome da peça? Trair e coçar é só começar. Né? Aí, no meio da peça é o seguinte, assim, a primeira vez que a mulher trai, ela fica a consciência pesada. A segunda já não tanto. Vai chegar um dia que vai ficar o quê? Cauterizado. Alguém pode falar, Deus se esqueceu dela. Não é. Ela já estava com o coração duro, não é? Já viveu uma vida de pecado. E o pecado, a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Chama outro abismo. Você vai ficando distante, Paulo está só argumentando, Deus não rejeitou o seu povo. Foi o povo que rejeitou a Deus. E como eles estavam com o coração duro, Deus simplesmente falou, vocês vão olhar e não vão ver. Vocês vão ouvir, vocês vão falar, vocês não vão ouvir. Olha o que ele diz, para você entender na sequência. Existe só uma única oliveira. Ele usa agora uma planta de oliveira para comparar o povo de Deus. Uma oliveira. Uma planta só. Que possui ramos naturais e ramos enxertados. Abra a mente, gente, porque senão a gente fica só pegando palavrinhas e versículos fora de contexto. Você tem que entender o contexto, tudo. O que vem vindo. Jesus usa a figura para ilustrar a união dos cristãos, daqueles que se converteram com ele. Ele, né, lembra de João 15? Eu sou a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Os ramos, quem são os ramos? Somos nós. Só que aqui na oliveira ele fala que tem ramo que é natural e tem ramo que é enxertado. Quem são os ramos naturais? O judeu. Mas por quê? Porque ele escolheu um homem. Desse homem ele fez uma nação. Então, quem são os enxertados? Os gentios. Aí Paulo defende a salvação dos gentios e mostra que muitos judeus, muitos, tiveram o coração endurecido, rejeitaram Cristo e estão fora da oliveira. Aí Paulo começa a dizer assim, há um perigo aí dos gentios se acharem superiores aos judeus. Olha o texto aí. Verso 17. Alguns ramos judeus foram quebrados e os ramos bravos, os gentios, foram enxertados na mesma oliveira. Verso 17. Os novos ramos, verso 18, não têm direito de se orgulhar, pois eles dependem da raiz. E não é que a raiz depende deles, quem é a raiz é Deus. Eles dependem de Deus e não Deus depende deles. Né? O fato de ser enxertados não sugere que eles tenham algum mérito, de jeito nenhum. E também não os coloca, verso 19, acima dos judeus, de jeito nenhum. A diferença aí é a questão da fé, não de mérito. Verso 20. Alguns judeus foram quebrados por falta de fé. E alguns gentios foram enxertados por terem fé. Na verdade, é aquilo que nós falamos no começo. Paulo roda e mostra o seguinte, assim, o povo judeu foi um povo especial chamado por Deus para divulgar a glória de Deus e não souberam fazer isso. Não quiseram, rejeitaram isso. Eu até peço desculpa, mas
Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o versículo 12 e o versículo 15. 12 e 15. Eles são assim, eu acho interessante e eu queria, na verdade é uma dúvida e eu queria que a gente tentasse esclarecer ela. Tá assim, ó, se os gentios foram enriquecidos porque os israelitas fracassaram a rejeitar a salvação que Deus lhes oferece, imaginem como será maior a bênção para o mundo quando Israel for plenamente restaurado. Aí no versículo 15, ele vai falar assim: pois se a rejeição deles possibilitou que o resto do mundo se reconciliasse com Deus, a aceitação será ainda mais maravilhosa. Será vida para os que estavam mortos. Tem uma linha de raciocínio que, assim, ela não sei se é universalistas ou se são... Todos se salvarão. Todos se salvarão, universalistas. Universalista, né? Será que eles se baseiam por esses dois versículos? Porque, tá certo, a gente vai conjecturar. Mas, porém, todavia, entretanto, isso aqui que Paulo escreve é muito forte. Porque, assim, pela rejeição, houve a abertura para que os gentios pudessem se tornar Israel de Deus. Certo. E aí ele está dizendo, e quando eles aceitarem, como será que não vai ser tão... será que eles se baseiam nisso? Não, olha por um lado assim, ó. Suponhamos que os israelitas houvessem aceitado, entendido que ele era o Messias e tivessem cumprido o propósito de Deus. Nós não teríamos a chance de ser salvos? Não, assim. Você não pode ler esse verso pensando nisso. Porque nós teríamos chance de ser salvos também. No entanto, a função do Israel espiritual seria de Israel. Israel ia cumprir a missão. Quando eles rejeitam e nós somos salvos, quem é o Israel hoje? Tem hoje Israel? Quem é o Israel hoje de Deus? A igreja? A igreja. A igreja. Não. É a mesma coisa que falar assim, nós estamos com um time de futebol. Quem é mais importante, o goleiro ou o back, ou o centroavante? Quem é mais importante no time de futebol? Todo mundo é importante na sua função. Todo mundo é importante na sua função, não é? Da sua mão, qual dedo seu é mais importante? Há uma linha, e Israel está certo que diz isso, no entanto, é conjectura. Eu não posso dizer para você. Verso 15 você falou, né? Pois se a rejeição deles possibilitou que o resto do mundo se reconciliasse com Deus, a aceitação será ainda mais maravilhosa. Será vida para os que estavam mortos. Aí você pega Efésios, Paulo escrevendo para grego. Efésios 2:1. Alguém lembra? Porque todos nós estávamos em nossos pecados. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Nós não podemos confundir a visão de Deus assim, de função de povo, com salvação, com graça. Não dá para confundir. Não tem privilégios mais. Jesus veio para morrer por você e pelo judeu. No capítulo anterior nós falamos sobre isso. Morreu por quem? Por todos. Quem é mais importante para ele? Não, Pedro fala que ele não faz acepção de pessoa. Tudo igual. Continuando. Então a diferença, verso 20 lá, é a questão da fé, não é de mérito. Se o judeu foi quebrado como ramo retirado da oliveira, foi por falta de fé. E se algum gentil foi enxertado nessa oliveira, foi por causa da fé. Agora, para se manter na oliveira, tem que ter temor de Deus, tem que continuar servindo a Deus. Tem uns que falam, não, foi salvo, sempre salvo. O ramo que não está ligado à videira e não dá fruto,
corta e é lançado no fogo. Ó, Deus não poupou os judeus incrédulos. E ele vai rejeitar os gentios se eles se tornarem incrédulos. Tá? Ele falando isso no verso 21. Não é só para judeu. Ele não poupa os incrédulos que são de Israel e também não vai poupar gentio que se tornar incrédulo. Aí Paulo, no verso 22, frisa 2 caráteres de Deus. Ele é severo. Ele é severo para aqueles, sabe? Para aqueles que caíram. Deus é severo. E ele fala da bondade de Deus para aqueles que creem. Você vai dizer, mas eu enxergar Deus como severo? É. Dizem que para ter psicólogos, para antes de você amar alguém, você precisa respeitar. O respeito vem antes do amor. Não dá para amar alguém que você não respeita. Fato. Ah, se você não... eu não sei se eu... Tem gente que fala, eu não amo a minha esposa, eu não amo meu marido, mas ele respeita. Você respeita a sua esposa? Você respeita seu marido? Ou já vi esposa chamar o marido, seu vagabundo, você não sei o quê, você é um Zé não sei o quê. Não é? Desrespeita ele, não respeita ele, não ama, gente. Não vai conseguir amar. Para amar alguém tem que respeitar. O respeito vem antes, antecede o amor. Então Deus é severo com aqueles que caíram, tem que ter respeito, tem que ter temor, tem que ter reverência com Deus. Só falar que ama ele, não ter respeito, não ter temor, não ter reverência, não vai experimentar a bondade de Deus. Deus é bom, o único bom. E você só vai experimentar a bondade dele com reverência e temor. E continuar confiando. Senão você não vai experimentar. Ele continua sendo bom? Continua sendo bom. Mas você vai ter acesso a essa bondade? Não. Você vai ter acesso à justiça, à severidade dele. Bom, quem é mais antigo aqui que 40 anos vai entender isso, como que os pais eram severos. Eles estavam errados, gente? Não. Se você volta ao pecado, você vai ser cortado da árvore da vida. Se você vive uma vida de pecado, você vai ser retirado da oliveira. É o que Paulo está dizendo. Aí é uma mensagem, verso 23, de esperança para aqueles israelitas que já rejeitaram. Jesus pode mudar ainda, vocês podem receber salvação se crerem em Jesus. Estou à porta e não é estou à porta e bati, um dia bati. Estou à porta e bato, constantemente. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear com você, e você comigo. Do verso 33 para frente até o 36 é uma doxologia. Alguém pode me ajudar o que é doxologia? Sabe? Está escrito doxologia na sua Bíblia? Não? 30... Louvor. Doxologia é louvor, é dar honra, dar glória a Deus. É uma palavra assim, grega formada por 2 termos. Doxa, que significa glória, e logia, que vem de logos, que é palavra. Palavra de glória. A doxologia, o cristão rende graças. O Filho de Deus dá glórias a Deus, reconhecendo a sua grandeza, a sua majestade. Paulo fala isso. Ele começa com uma exclamação assim, maravilhado, ó, verso 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria. Deixa eu fechar isso aqui, senão não para. Da sabedoria... e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Essa frase ela é interpretada de algumas maneiras, né? Paulo estaria falando de uma verdade, ou seja, a sabedoria e o conhecimento de Deus, cujas profundas riquezas ele está celebrando. Olha na versão, na NVI, fala assim, ó, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Ele está falando de 2 verdades aqui. Por um lado, as riquezas de Deus, e por outro lado, conhecer a sabedoria e o conhecimento de Deus. A versão atualizada em revista fala assim, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria
como do conhecimento do Filho de Deus. Paralelo encontrado aqui nessa segunda exclamação que diz aqui, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento do Filho de Deus, é a interpretação mais aceita. Tanto a riqueza como a sabedoria de Deus estão sendo exaltadas. Paulo fala aqui de juízos insondáveis de Deus, aquilo que Deus pensa e decide, juízos insondáveis, nós não conseguimos entender. Isaías fala isso, que os pensamentos de Deus são mais altos que os pensamentos nossos, que os caminhos dele são mais altos, nós não temos condição de entender. Salmo 139 fala isso também, a sua ciência é tão maravilhosa que é demais, que eu não consigo entender. Paulo fala dos seus caminhos inescrutáveis, o que ele faz e por onde ele vai, a minha mente não consegue ir. E aí no verso 34, 35, ele faz 3 perguntas interessantes. E essas perguntas elas são diferentes nas versões. Me ajuda se estiver diferente aí. Ó. Quem é dentre nós que pode conhecer a mente do Senhor? Está mais ou menos assim? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem mais? Quem consegue conhecer o pensamento do Senhor? Os intentos, as intenções que vêm do pensamento. Quem é, a segunda pergunta, quem é que sabe o suficiente para ser seu conselheiro e seu guia? Quem pode ter uma versão que fala, quem pode dar conselhos a Deus? A NVT fala quem sabe o suficiente para aconselhá-lo. E a gente constantemente faz isso, né? Senhor, eu estou precisando de tal coisa. Faz assim, 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 desse jeito para mim. Eu vou dar uma força para o Senhor. Eu sei que o Senhor está precisando de uma ajuda. Não é assim? A outra, quem jamais poderia oferecer ao Senhor o bastante para persuadi-lo a agir? Tem umas versões diferentes aí, né? Fala aí, Israel, a sua que está mais. Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Essa é mais profunda ainda. Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Essa não é assim que a gente faz com alguém? Ô Gilmar, faz um negócio para mim. Você lembra quando eu fiz para você? Pô, cara, não é? Mas não é assim que a gente faz? Pô, Israel, você não me convidou no churrasco, já levei você em 3. Não é assim? Mas não é assim que a gente faz? Os outros, a gente pensa que a gente pode fazer isso para Deus. Ai, Senhor, eu dei algo para o Senhor. O Senhor lembra quanto eu orei? Quanto eu fiz, quantas boas ações eu fiz? E agora o Senhor não responde a minha oração? Isso bate de frente com a pregação desse evangelho de prosperidade. Né? Eu fiz a minha parte, agora você tem que fazer a sua, Deus. Não, mas, gente... eu paguei o voto. Tem um vídeo, se você quiser, eu passo para você depois, de um dos pais da prosperidade. Não vou falar nomes, né, Pingo? Mas ele fala assim, tá aqui, Senhor, o Senhor pediu a oferta, tá aqui, Agora eu exijo que o Senhor faça. Eu exijo que o Senhor faça. Não vai longe, não vai longe. Imagine o seu filho, chegando para você, o Enzo, vou pegar o Enzo que é pequenininho. Aí, pai, você mandou eu lavar a louça, eu lavei a louça, limpei o negócio lá, e agora? O que você vai fazer para mim, pai? Era um no pé da orelha. Não é verdade? Eu estou falando de hoje. E agora, vamos ser, o Enzo, 5, 6 anos. Qual que é a distância do Enzo para o Gilmar? Nenhuma, mesma essência. Só o pátrio poder. Agora a sua distância para Deus. Essência. É outro ser. Não é humano. É outra espécie, é outro tipo.
Por isso que Jesus é filho unigênito. Por que unigênito? Único da mesma essência. Senão seria só primogênito. Não, é unigênito. É o único igual a Deus. Então, tem um livro que eu gosto, eu já citei isso aqui várias vezes, que ele fala assim, ó, a distância entre nós e uma boneca de pano é menor do que a nossa distância e Deus. Em outras palavras, é mais fácil a boneca de pano levantar, falar, se tornar humana, do que você chegar e ser igual ao Criador. Não tem condição. É outra essência. Aí Paulo deixa claro que seria totalmente impossível, ridículo imaginar que algum de nós fosse capaz de ensinar alguma coisa ou dar alguma coisa para Deus. A não ser nosso louvor e adoração e nos rendermos diante dele. Seria absurdo afirmar que conhecemos a mente de Deus. Entendemos. Senhor. Estou entendendo, Senhor. Já sei. Peraí, eu estou indo na frente do Senhor ainda, já sei o que o Senhor vai fazer. Tem gente que pensa assim. Tinha um pregador, sabe, desse estilo de Adalberto. Não, estou brincando. Que ele usava o Orkut, ele ia pregar nessa igreja aqui, ele entrava na Daiane, lá tinha da Orkut, ele sabia o que ela precisava, tal, daí ele falava assim, estou entendendo, Senhor, estou entendendo. Tem no YouTube até hoje. Estou entendendo, Senhor, estou entendendo. Quem que é Daiane aqui? Ainda estão fazendo isso. Tem curso para isso aí. Estão brincando ou não estão brincando com Deus? Uma hora ou outra a mão de Deus pesa. Assim como seria um absurdo declarar que nós já demos a Deus alguma coisa e aí nós podíamos pedir para Ele. Senhor, me dá tal coisa. O senhor lembra quando eu fiz tal coisa para o senhor? Não temos essa condição. Sabe? Eu fiz algo e eu estou assim em crédito com Deus. É bom estar em crédito. Por exemplo, assim, eu tenho um crédito, então o senhor debita na minha conta aquele que eu estou te pedindo. É como se eu tivesse um crédito aí na cantina. Vou pegar 2 esfirras aqui, o senhor abate naquela conta que você me deve. Dei. Fazer isso com Deus. Deus, tem um crédito com o senhor lá, dá uma batida nas contas aí. E aí o final do capítulo 11 é tremendo. Pode ler quem está com o microfone aí. Tudo vive pelo seu poder, tudo é para a sua glória. Pode ler. Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja dada toda a glória para sempre. Amém. Amém. Olha aqui. Tudo vive pelo seu poder. Então vamos lá. Carta aos Romanos, capítulo 12. Capítulo 12 de Romanos marca a passagem do ensino doutrinário para a prática da vida cristã. É a vida nova, uma nova maneira de se relacionar com os outros, uma vida correta, com relacionamentos corretos. A vida cristã pode ser resumida pela palavra relacionamentos. Há 2 tipos de relacionamento, você sabe muito bem, o horizontal, que é eu e você aqui, e o vertical, que é você e Deus, eu e Deus. Nos capítulos 12 e 13, Paulo começa falando, ele explica sobre esse trabalho, como trabalhar os nossos relacionamentos. 12, que é os 2 primeiros versos muito conhecidos, Romanos 12, 1 e 2, o nosso relacionamento com Deus se expressa por meio de consagração, de santificação. Aí Paulo fala de 3 maneiras que nós temos para consagrar a nossa vida a Deus. O primeiro delas é nos oferecer. Nos oferecer a Deus em um culto racional. E aí ele passa 3 características desse culto. É um culto vivo, é um culto santo e um culto que tem o objetivo de
agradar a Deus, né? Pois Paulo fala que eu não posso me conformar com o mundo. Não tomar a forma. Conformar é não tomar a forma do mundo. O culto a Deus ele é exclusivo. Quem adora a Deus não pode servir o mundo. Não podemos servir a dois senhores. Depois Paulo fala sobre transformar. Eu tenho que me transformar. Transformar interiormente, através da renovação da nossa mente. Porque a nossa mente ela é a sede onde inicia o processo de transformações espirituais. Nosso pensar deve ser puro, santo, para podermos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Salientando que experimentar aqui é conhecer, é provar, de forma prática, a vontade de Deus. Do 3 ao 8 ele vem falando sobre a vida comum dos cristãos. A marca das obras das mãos de Deus é a diversidade. Não é a uniformidade. Deus não fez robozinhos e querem todos do mesmo jeito. Não. É diversidade. Cada um tem um dom. Seja lá qual for a espécie de serviço que você deve prestar à igreja, esse serviço que você deve prestar tem que ser feito de coração, com fidelidade. Sabe? Pelos dons que Deus te deu, sabe? Você é qualificado a fazer aquilo, você tem que fazer com o coração aberto. Seja lá se for ensino, administração, sei lá, visitação de enfermos, qual for o dom que Deus te deu, você tem que desenvolver esse dom com prazer. Falei isso na quarta-feira aqui, tem gente que quando tem um dom e para exercer esse dom parece que está fazendo um favor para Deus, né? Isso acaba comigo. Acaba comigo. Se Deus te deu um dom, para que Ele te deu esse dom? Se não for para glorificar o nome dele, se não for para usar para a glória dele, para que Ele te dava? A gente fala, eu vou fazer tal coisa. Isso me atravessa na garganta. Se Deus me deu o dom de tocar alguma coisa, eu quero fazer isso para a glória dele o tempo todo. É no culto de quarta-feira, é no hospital, é lá nos velhinhos, eu quero glorificar o nome de Deus com aquilo que Ele me deu. Quantos queriam ter o dom que você tem? E para ilustrar suas palavras, Paulo usa a figura do corpo humano. Olha lá, do 12 ao 27. Cada parte do corpo tem sua função. Cada parte do corpo tem características a desempenhar. E todas as partes devem trabalhar com harmonia para o bem do corpo. Assim deve ser a igreja, que é o corpo de Cristo. Nós temos que trabalhar em harmonia. Quem é mais importante na igreja? Não tem mais importante. O mais importante da igreja é Cristo. Você e eu, nós cumprimos as nossas funções. Nós temos que trabalhar de forma harmoniosa. Os membros de um corpo são diferentes, mas são ligados para cooperar para o bem do organismo. Por isso que os desigrejados estão fora da palavra de Deus. Vira e mexe, encontra alguém e fala assim, encontrei um irmãozinho num casamento aí, faz 2 anos que ele, depois da pandemia, não foi mais na igreja. Pastor, eu nunca tive orando tanto. Eu nunca tive tanto tendo contato com Deus como estou tendo agora. Eu fiquei com vontade de falar mentiroso. Mas não pude. Mas fiquei com vontade. Você acha que é verdade? Você acha que o cara... mensure você na sua vida. Você está aí frequentando a igreja, trabalhando. Todo dia você tem um tempo com Deus. Você ora, você lê a palavra de Deus, você medita. Todo dia. Uma meia hora. Agora, se você estiver afastado, essa probabilidade aumenta ou diminui? Diminui consideravelmente. É como se você arrancasse o dedinho da sua mão e colocasse lá no congelador. Ele é dedinho da sua mão? Ele é seu dedo? Ele tem alguma função para você? Não tem, gente. Você pode pegar ele lá, ele vai ser seu dedo, mas não está ligado no corpo. Não tem função alguma. Então eu fico com vontade de falar assim, mas deixa de ser mentiroso. Que você está lendo a Bíblia.
Porque nem os crentes não lê. Os caras que vêm aqui, você tem que ficar brigando. Leia a palavra de Deus. Deus se revela através da sua palavra. Se você não lê a palavra de Deus, você não sabe quem é Deus. E ó, são raros aqueles que gostam de ler. Raros. Não estou falando a palavra de Deus, livros. É raridade aquele que gosta de ler. Então, quando você descobre uma pessoa que gosta de ler, você senta com ela, 2 minutos, você sabe se ela leu ou se ela não leu. Essa semana, alguém foi lá em casa me convidar para pregar numa reunião de casais. Um retiro de casais. E aí eu falei, legal, qual vai ser o tema? Ele falou, um tema muito legal, as 5 linguagens do amor. Eu falei, legal, eu já li esse livro de Gary Chapman. Já leu? Já. Mas você sabe qual que é a 5 linguagens? Sei, Alguém sabe quais são as 5 linguagens do amor? Já leu? Facinho. Ações e serviços, toque físico, palavras de afirmação, presentes e tempo de qualidade. Eu sabia. Falei, mas então você já leu? Eu falei, li. Então você sabe se a pessoa li. Você já leu? Eu li. Aí você pergunta alguma coisa do livro. Não leu. Não leu. Porque quando você lê, você guarda algumas coisas. Fica no coração aquilo ali. Principalmente se foi algo muito interessante para você. Então se você não tem assim... E outra coisa, quem é pastor, quem é líder, quem dá aula, tem que ler. Se você não gosta de ler, não tem jeito, gente. Não tem jeito de dar uma boa aula assim, não ler. Não tem jeito de ser pastor, pregar 3, 4 mensagens por semana se você não lê a palavra de Deus, se você não lê um bom livro, se você não está assistindo Netflix, não consegue não. Pode até ser filme de crente, não consegue. Vamos lá. Cada membro do corpo é diferente, mas todos têm um papel a cumprir. Paulo cita exemplos de alguns dons daquela época e outros permanentes, mas o ponto é o mesmo. Cada um deve usar o que recebeu de Deus para servir. Servir a Deus, para servir os outros membros do corpo. Deus te deu um dom para você servir a Deus. Deus te deu um dom para você servir os outros membros. Aí, nesse trecho, nós encontramos alguns princípios importantes sobre o nosso serviço. Não devemos agir com orgulho. Não devemos agir com orgulho achando que eu sou melhor que você naquilo que... Na obra, que não tem quem é mais importante que alguém. Você não olha para sua mão e fala, meu polegar é inútil. O meu anelar é melhor do que o indicador. Não tem quem é melhor, quem é mais importante. Não podemos servir com orgulho. Aí o mesmo versículo mostra, verso 3, mostra que devemos evitar o outro extremo, pensar que somos incapazes de fazer algo importante. Eu não sei se eu consigo, pastor, eu não sei falar, eu não tenho dom nenhum. Já ouvi isso aqui? Já ouviu isso aí? Eu não tenho dom nenhum. Não sou capaz de fazer nada. Dá vontade de falar, você não quer fazer. Você não quer fazer. Não é que você é incapaz, você não quer fazer. A gente está precisando aí de alguém para dar aula para a gente, para ajudar nas crianças. Alguém falou para minha mulher, eu não tenho jeito para isso. Dá vontade de falar, não é que você não tem jeito para isso, você não quer. Fica melhor falar assim, eu não quero fazer isso. Mesmo que nós não reconhecemos a habilidade que temos para fazer alguma coisa, você tem habilidade para fazer alguma coisa. E dom é dado por quem? Não é eu que vou dar o dom. O dom não é dado, é Deus quem dá. É Deus quem dá. Do verso 9 ao verso 16, ele vem falando sobre o amor à família. Família de Deus. Nessa sessão aqui, o amor ágape domina a cena. Você lembra do amor ágape?
Alguém lembra que para nós, no português, amor é amor. Se eu falar assim, eu amo Gilmar, é um amor. Eu amo a minha esposa. Eu amo a Deus. No grego tem uma palavra para cada tipo de amor. O amor ágape é o amor incondicional, o amor de Deus. É o amor demonstrado na cruz. É algo assim, dentro do nosso coração, alguma coisa que a gente não consegue compreender. Um amor incondicional. Não depende das minhas ações. Não depende daquilo que eu faço para eu ser amado. A gente não consegue entender isso. Eu sou amado e pronto, acabou. Ah, mas e se eu for mais bonzinho ou mais ruinzinho, eu vou ser menos amado ou mais amado? Não, eu sou amado por Deus. E não entendo. Aí Paulo enfatiza esse amor como essência do discipulado cristão. Que deixemos que o amor nos domine, nos molde nos nossos relacionamentos. Não é fácil isso. Porque o nosso amor é seletivo. O ser humano é assim. Eu amo alguns de um jeito e outros de outros. Não é assim que Deus ama. Nós temos uma seleção. Então é muito fácil amar a pessoa que é gente boa, que é fácil, que me faz o bem, que me dá prazer, que é amigo, nunca me confronta. Amar aquele carne de pescoço é difícil. Mas Paulo está falando que nós temos que amar em todos os nossos relacionamentos. Que o amor ágape domine todos os nossos relacionamentos. E a orientação aqui, ela vem como uma aplicação natural de todos aqueles fatos doutrinários que ele começa a falar no começo. Nos primeiros 11 capítulos ele apresenta um monte de doutrina e ele fala, agora, sabendo de tudo isso, você tem que aprender a amar. Como servo humilde, como servo grato a Deus, você dedica o seu serviço de maneira humilde e ame o seu semelhante. Aí ele apresenta nos versículos 12 ingredientes aqui, a receita do amor que ele está falando. 12. Aí ele fala, aí se você quiser comentar algum desses ingredientes aqui da receita do amor dele, pode falar comigo. Ele fala sobre sinceridade, verso 9. O amor deve ser sincero, então não posso fingir que eu te amo. A palavra sincero aqui é a tradução de sem hipocrisia, sem ser ator. Sem fingimento. Hipócrita era um ator no grego. Então eu vou atuar de maneira que você pense que eu te amo, mas na verdade eu não te amo. Tem que ser com sinceridade, o amor tem que ser sincero. Segundo, com discernimento. Detestai o mal e apegue-se ao bem. É muito forte isso. Os dois verbos é forte. Não é só querer fazer o bem. É detestar o mal. Aversão ao mal. Repugnar. Mas não é só o mal que é feito contra você. Tem gente que gosta de ver o mal aos outros. Não, quando você vê alguém fazendo mal aos outros, esse mal tem que te causar repulsa. E, por outro lado, o apego ao amor faz você mudar a sua visão. Então, por você amar, mesmo que você não esteja envolvido, o mal feito ao outro te causa repulsa. Discernimento. Aí ele fala a afeição. Está discernimento no seu também aí, ô Israel? Tenham prazer em honrar uns aos outros. Discernimento. Isso é afeição. Afeição, isso daí. Prazer. É o terceiro. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. O 9. O 9, ame as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom. Odeie tudo que é mal, discernimento. Depois aqui a afeição.
Tanto os verbos dedicar como amar aqui é aplicado na relação de sangue, dentro da família humana aqui. Mas Paulo aqui, ele tá referindo a um amor carinhoso, a um amor cordial, para unir membros da família. Sabe, mas não é da minha família, é uma família de Deus agora. Nós somos uma família. Era referente à família, mas agora nós estamos falando da família de Deus. Afeição, não é só da minha família. Você faz parte da minha família. Nós somos da família de Deus. Ao 10:5 fala da honra. O amor na família de Deus deve expressar uma honra mútua. Afeição mútua. Cada cristão deve honrar um ao outro em amor. Honra é da preferência, não é? Honra quem honra. O que você entende por honra? Chegou o fulano de tal aqui, está no meu lugar, eu levanto. Não. Senta aqui no meu lugar. Aí fala aqui, o 5, com entusiasmo. Fervoroso no espírito. Falando fervoroso no espírito aqui, ó, Paulo está se referindo ao Espírito Santo. É o quadro que nos depara assim como nós estamos cheios do Espírito Santo. Vai ver um caldeirão fervendo, borbulhando. É assim que nós temos que fazer a obra de Deus. Com fervor. Entusiasmo. Não é aquele negócio, poxa, quarta-feira hoje eu vou para a igreja. Poxa, tem que ir lá. Nossa, senão o pastor fica olhando feio para mim. Escola dominical, mas domingo, 9 horas da manhã. Não, na obra de Deus, gente, isso não adianta. Isso não adianta. Pastor Jaime falava algo muito profundo para mim. Se você pensou, você já fez. Se eu pensei e fez, já pequei. Então você acha que Deus gosta que você fala assim? Tá bom, eu vou. Você acha que Deus acha interessante o corpo presente e a alma bem longe, a mente longe? É entusiasmo. Na obra de Deus você tem que vir com entusiasmo. Por isso ele me ensinou que ele decidia ir nos trabalhos da igreja. Quantas vezes ele decidiu? Uma vez. Tem gente que deixa para decidir todos os dias. Hoje é quarta-feira à noite, a gente vê se a gente vai. Não, ele já decidiu. Ele falou para mim uma vez. Tem trabalho, eu estou lá. Já está decidido. Então não tinha conversa com os filhos. Não tem conversa. Vamos ou não vamos? Não. Vamos. Já está decidido. Ale... 121? 121? 122. Alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor. Alegria. Alegria. Aí fala no 6, o sexto item é, verso 12, paciência. Tem um esquete que a gente faz com o fantoche, que o cara começa a falar sobre paciência. Vocês já viram? A gente precisa fazer um dia aqui de novo. Faz tempo que a gente não faz, né? Passe. Aí toda hora entra um molequinho, eu estou conversando com a pessoa ali, de frente, um molequinho entra, um outro bonequinho fala assim, eu vou cantar. Aí o cara olha para ele e fala, então, estou falando sobre paciência. Olha, depois você canta, depois você canta. É muito fácil falar de paciência, não é? E viver. Fácil falar, difícil. A esperança é... Pode falar. Na minha versão aqui tá falando sede pacientes na tribulação. É fácil você ter uma certa paciência quando tudo vai bem, né? Agora, quando tá na tribulação... E fala o seguinte, e já assim, fala assim depois, né? Perseverar. E persevera na oração. Aqui também. Passa para ele lá. Oração. E aí o começo do versículo aqui, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, ó, alegre-se em nossa esperança. Eu achei muito forte isso aqui. Qual deve ser a nossa esperança? Qual que é a esperança? É aquela esperar contra a esperança. Esperar contra a esperança. Qual que é a nossa esperança? Jesus. Não, você não falou. Pode falar. Qual que é a nossa esperança?
É Jesus. Mas é o que de Jesus? Qual que é? O que o crente diz? A volta? A volta de Jesus. Pode segurar com você. Irmos para o lar. Nós não somos daqui. Qual que é a nossa esperança? Fique alegre nisso, aguardando. Fique aguardando. E no meio da sua tribulação, você tem que ter paciência. E aí a gente linka lá com o capítulo 8 que fala, né? O que nos pode separar, né, desse amor? Nada pode me separar do amor de Deus. Nem Aí ele morte, vem. nem vida, nem o presente, Nem nem o porvir. angústia. Paulo, ele tá trazendo agora a prática das doutrinas que ele... É dessa esperança que ele está falando. É dessa aqui. esperança que ele está falando. Né? Precisamos de paciência para suportar a tribulação. Precisamos de paciência, gente. Mas como que eu consigo isso? Oração. Oração. Quanto mais eu estou perto de Deus, mais eu entendo que porque a tribulação é nessa vida. As aflições é dessa vida. Quando eu começo a perceber que essa vida é passageira, não importa o que eu faça. O pastor Cláudio Duarte faz uma brincadeira com a mulher, e é muito sério. E ele tem toda a razão. Onde ele fala assim, ele estava lá, a mulher chega para ele e fala assim, pastor, descobri que eu estou com câncer, metástase, e eu vou morrer. Aí ele fala para ela, eu vou falar uma coisa para a senhora, eu não tenho e também vou. Você fala, nossa, que insensível. É insensível, mas é verdadeiro. Você vai falar assim, tem uma diferença, viver é muito bom, é o dom que Deus nos deu. Mas, para a eternidade, se você morrer com 70, com 60, com 100, qual a diferença? Te digo, quanto mais você vive, mais enfado e canseira. Me lembro do casal de missionários que saíram já perto dos seus 22, 23 anos para uma terra distante, pobre, deixaram o conforto do seu lar e viveram uma vida toda em missões. Se aposentaram, mais de 80 anos, voltaram os dois. E no caminho de volta, ficaram imaginando, o que será que eles vão fazer na nossa volta? A igreja. Será que eles vão fazer uma festa? Será que vai ter uma banda? A igreja vai levar a banda lá no porto para me esperar? E quando ele chegou, não tinha ninguém. Ninguém da igreja esperando. Aí ele foi triste para casa. Triste. Se ajoelhou e falou, Senhor, não acho isso justo. Servi o Senhor durante uma vida toda. E agora eu volto para casa, ninguém me esperando. Aí o Espírito falou no coração dele, mas quem falou que você voltou para casa? Você não voltou para casa. Nossa casa não é aqui. Paciência para suportar a tribulação dessa vida que é passageira. Perseverando em oração. Aí ele fala sobre generosidade. Todo mundo quer ter vários dons. Ninguém quer ter o dom de generosidade. O dom de contribuir. Ninguém quer esse dom. Poucas vezes nós falamos de dinheiro aqui. Mas alguns pastores dizem que a última coisa que se converte no homem é o bolso. O resto tudo se converte. Aí você entra em vários temas sobre dízimo, sobre ofertas. Se você não dá dízimo, você está roubando ao Senhor. Se você não dá oferta, você é... Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre um dom, generosidade. O que é um cara generoso? Compartilhar das necessidades. Eu sei da sua necessidade e eu preciso te ajudar se eu tenho condições. Eu preciso te ajudar se você tem necessidade e eu tenho condições. Lembrando que não é só dinheiro, né? Não! É tudo, né? É um tempo, emprestar o ouvido, ir lá e abraçar. Ser Nós vamos lá. Generoso em tudo. Né? É em tudo. E mas nós vamos na parte mais difícil. Que é o dinheiro. A parte mais difícil. A parte mais difícil é essa. Porque tem gente que te empresta o ouvido, tem gente que te escuta.
Tem aquele fala que eu te escuto, mas se falar assim, a Bíblia é clara quando fala assim, se eu sei que você está passando necessidade, está passando fome, eu falo, irmão, vou orar por você, tá? Pecado. É pecado. Então ninguém quer ter esse dom de generosidade. E o próximo, que é o oitavo, que é hospitalidade. Hospitalidade. Na última comunhão internacional que teve aqui no Brasil, então, Araras, foi em Campinas, Araras ficou com 3 missionários. Um dos Estados Unidos, um da França e um da Espanha. O dos Estados Unidos e da França ficou na minha casa. O da Espanha ficou na casa de um outro pastor. Aí, por exemplo, um cara num país estranho ia ficar 3 dias aqui esperando o voo. Então era para ele se enturmar na igreja. Então o que eu fiz com os 2? Eu levei para minha casa. Eu poderia muito bem pagar um hotel para eles e deixar eles lá no hotel. Mas o outro pastor pegou esse cara e botou num hotel. É mais fácil, gente. Aí eu falo para você, vou colocar você num hotel. Isso foi numa sexta-feira à noite. Só no sábado à noite teria trabalho. Então no sábado à noite eu posso te pegar para você ir para a igreja. Que experiência esse cara teria? Num outro país. Mas Deus é bom, que eu trouxe os 2 para minha casa, eles conheceram minha família, tomaram café com a gente, jantaram com a gente e tal. E no sábado de manhã eu fui dar uma volta com esses 2, para eles conhecerem a cidade. Me deu, Deus me deu uma luzinha assim. Como será que está o fulano de tal? Que era o espanhol. Chamava John. Aí eu tinha o celular dele. John, onde você está? Eu estou no hotel tal. Aí eu falei, John, você quer passear comigo? Pô, mas você me pega? Eu estou indo. Aí peguei ele. Aí ele ficou o dia inteiro comigo. Foi na minha casa, tomou banho na minha casa. E aí eu levei ele para a igreja onde ele ia. Falei, John, depois do culto, se ele for te levar lá, eu pego, você vai. Aí eu peguei ele, depois do culto, no hotel, e levei ele para comer junto com todos nós. E depois levei ele lá. Ficou um negócio assim. Hospitalidade. Um dos pastores americanos me disse, olhou nos olhos assim, com os olhos marejados já, falou assim, um pastor, servo de Deus, ele tem que no mínimo entender o que é hospitalidade. Hospitalidade não é eu pagar o seu hotel e deixar você lá, num país estranho. É trazer você para junto. E outra, sem carro, sem nada. Não podia fazer isso. Então esse pastor falou, um pastor tem que saber o que é hospitalidade. Mas aí eu confrontei a criatura. Mas pastor, minha casa é desse tamanhinho. Falei, meu, não é o tamanho da casa. Missionário dorme na garagem de casa. Dorme na sala, no chão, com colchão. É o calor humano, é ele ver que você se importa com ele. Você se importa com ele. A última vez que eu fui para os Estados Unidos, eu estava em Oklahoma, 3 horas da onde que eu estava até o lugar desse cara. Ele pegou o carro, ele foi 3 horas para me dar um abraço. 3 horas para me dar um abraço, para almoçar comigo. Fica marcado. E aí, um deles falou para mim assim, você tem condição de vir aqui mais 3 horas para o outro lado? Eu falei, não, filho, eu não tenho condição de ir para aí. Poxa, mas passa aqui. Um dia eu vou aí na sua casa, mas eu não tenho condição. Hospitalidade. Boa vontade, gente. Tem que ter boa vontade. Para as coisas você tem que ter boa vontade. Abençoando os que vos perseguem. É fácil abençoar aqueles que nos abraçam, mas aquele que nos persegue, a pedrinha no sapato, o crente pedrinha no sapato. Você conhece o crente pedrinha no sapato? Esse você tem que abençoar. Simpatia. É o palhaço que tem que fazer graça mesmo está sofrendo. Mesmo tendo problema sério. Simpatia. O crente tem que ser simpático. Alegrai-vos. Feliz com quem é feliz. Nosso irmão comprou um carro novo, gente. Vamos ficar felizes por ele. Ele vai levar, emprestar para nós pescar.
Ele vai emprestar para eu pescar com ele. O velho não quer compartilhar? O velho não. Ô pastor, e esse sentimento aqui, eu acho que é interessante a gente pensar, é mais fácil chorar com os que choram Fácil. do que se alegrar com os que se alegram, né? Porque é difícil, né? Às vezes aceitar que o sucesso do outro, né? A miséria, a desgraça, o problema causa sensibilidade em nós. Se você olhar para mim e perguntar assim, como é que você está? Eu falar para você, rapaz, está feio, estou desempregado. Eu só estou comendo arroz e ovo. Olha, meu carro quebrou, está parado, está velho, minha casa já está, não consigo pagar a prestação. Você fala, pô, cara, vem cá, dá um abraço em mim, vou pagar um café para você. Agora, se você perguntar para mim, como é que tá? Fala, bicho, tá bom demais. Rapaz, troquei meu carro, é 0. Né? O governo, você viu, deu um aumento aí, teve alguém que achou que o aumento não serve, foi só nacional, mas deu um aumento aí, meu salário triplicou. Estou ganhando uma fortuna. Eu nem sei onde eu vou gastar meu dinheiro. Saúde, estou de bem. Amor, não, sou apaixonado pela minha esposa, já viajamos para o Japão, para os Estados Unidos, a semana que vem eu estou indo lá para a Inglaterra, não sei o quê. Você fala, poxa, já, que raiva de você, não é? Eu vou falar mais com ele. Credo. Eu fui perguntar. O mineiro tem um termo, vantageiro. O cara cheio de vantagem. Esse termo assim, ó, a gente brinca, alegrar-vos com simpatia, alegrar-vos com aqueles que se alegram, mas tem uma coisa normal. Os homens são mais fáceis de se alegrar e de tratar bem homens do que mulher. Você viu aquelas 2 mulheres que vêm andando assim? 2 juntas, aí vem uma outra de frente. Elas olham, como você tá linda! As 3 se abraçam, nossa, olha, tá mais esbelta, não sei o quê, olha o seu rosto, sua pinta, fala um monte de elogio. Ela vira as costas e sai as 2 e fala, nossa, tá gorda, horrível. Ela é chata, insuportável. E vão andando. 2 homens se encontrando com um amigo. Ô, Gilmar, seu barrigudo, você tá careca, você tá mais feio. O que aconteceu com você? Bateu numa carreta? Rodou de pneu murcho? Dá um abraço e vai embora. Os 2 saindo. Cara, gente boa, hein? Cara, gente boa. Ponta firme, gosto dele. Não é por aí mesmo? Homem não tem crise. E outra, vai numa festa com 2 homens vestidos igual. Uhul, a nós aqui! Não é? Agora veio 2 mulheres vestidas igual. Minha mulher acabou a festa, comprou um vestido bonito, verde. Se eu falar verde, que ela vai saber no negócio. E foi numa igreja e lá uma outra senhora tinha um vestido igual dela. Igualzinho. Eu falei, e aí? Ela falou assim, não sei se eu vou pôr esse vestido de novo. Mas a outra, eu tenho certeza, nunca mais pôs o vestido na igreja. Homem não, filho. E o corte de cabelo meu? 30 anos que é a mesma coisa. Mulher consegue fazer isso? Quem pinta o cabelo aqui? Eu não. Fala, mas vai fazer implante? Eu já casei. Não é? Então, simpatia é alegrar com quem se alegra. Aí vem harmonia. Viver em concordância com o outro. Difícil, hein, gente? Harmonia. De vez em quando você tem que aprender a perder para ganhar. Já viu essa história? A Bíblia fala que a matemática, quem perde, ganha. De vez em quando você tem que perder. Dá um passinho para trás. Principalmente nos relacionamentos. Tem aquela pergunta. Você quer ter razão ou ser feliz? Principalmente homem quer ser feliz. Você não quer ter razão. Então você fala para a mulher, você está certa, querida, você está certa, eu estou errado e estou feliz. Aprendeu, Wagner? Harmonia. E na igreja é diferente? Não, de vez em quando você olha assim, eu recebi uma mensagem de uma criatura que falou que o joio cresce junto com o trigo. Aí eu fiquei pensando assim, será que ele está me chamando de joio? Ou eu sou o trigo e ele é o joio? Acho que não. Qual que é a vontade? É responder à altura, não é? Harmonia. Engole travessado. Meu pai falava, engole o boi com chifre.
Como é que é? Engole o boi com chifre e tudo. Engole, indigesta e vai. E por último ele fala da humildade. Essa é difícil, hein? Humildade, ser humilde. Humilde é você ter prazer na companhia de alguém que é simples, gente comum. Não pense que humildade é ser pobre. Ai, o Pingo é humilde, não tem nem onde morar, mora debaixo da ponte. Isso não é humildade, tem muito cara orgulhoso que mora debaixo da ponte. Muito cara orgulhoso, não é isso, não é ser pobre, não ter dinheiro, não ter casa, não. Não é isso. Humildade é gente comum. Gostoso da gente comum. Tomar café com gente comum, ficar batendo papo é uma delícia. Você tem assunto que não acaba mais. Ainda mais quando o Corinthians perde 3-0. Nossa, a gente tem assunto para falar a semana inteira. Semana inteira. É pelo amor e pelo sacrifício de Jesus, dessa receita aí, que o nosso Deus, que é misericordioso, nos oferece a vida eterna. Aí, em gratidão, nós devemos oferecer a nossa vida, o nosso corpo como sacrifício. Como servo humilde que você é, como servo dedicado que você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o resumão de Romanos 12. Alguém tem alguma pergunta? Tem um comentário para fazer em cima desse versículo 16, né? Na minha versão aqui, fala assim, né? Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios a vós mesmos, né? E eu estava vendo um documentário dos países nórdicos lá, né? Finlândia, Noruega, Suécia, que são considerados países que o pessoal é mais feliz, é justamente isso aqui. As pessoas não têm ambição de ser rica. Eles vivem, mesmo tendo muito dinheiro, como pobres. Eles vivem como pobres, simples. Mostrou lá um senhor lá que era dono de uma baita empresa lá, tinha lá um carro dele há 15 anos já. Porque é o seguinte, quem quer ostentar? Tem gente que tem gente, não é pecado ter um carro novo, não é pecado ter uma casa boa, não é pecado viver bem, não é pecado comer bem. Agora, o pecado é eu querer ter algo para ostentar e mostrar para você, ó, você não tem, né? É igual aquele, você não tem, para. Isso é supérfluo. Por isso tem que viver com harmonia. O 16 fala, viver harmonia com os outros, não ser orgulhoso, né? Eu estou aqui porque eu. Tiago fala bem isso, é Deus, se Deus quiser, é o nosso Deus quem nos dá. E no final desse versículo ele fala, não pense que você sabe tudo, que você não sabe tudo. Não pense que você é o cara, que você sabe tudo. Você não sabe tudo. Nós não sabemos tudo. É Deus quem nos direciona, e viver em companhia de pessoas humildes é a melhor coisa que tem. Se você analisar para a gente encerrar, aquele cara, o que é uma pessoa humilde? É uma pessoa que mora numa casinha simples, no sítio, talvez até chão batido, que vai pescar todo dia para comer, ou vai caçar para comer. O que é o rico? É o cara que trabalha a vida inteira para ter uma casinha na beira de um rio, para ir pescar e passar um tempo de boa. Vocês percebem? Os caminhos são... É aquela história do pescador. O cara chegou e viu o cara pescando e estava com o barco cheio de peixe grande, e aí o empresário falou para ele, o que você faz? Ele falou, eu pesco esses peixes aqui, uma parte eu como, uma parte eu vendo. Cara, compra mais uns 3 barcos. Põe um pessoal para vender para você.
Depois você pega com esses 3 barcos, você compra mais 3, você vai fazendo uma frota. Aí você vai ter muito dinheiro. Quando você tiver muito dinheiro, você põe o pessoal para pescar para você, você tem uma casinha, você pesca sem precisar trabalhar. Eu já faço isso. Eu já faço isso. Só vai ter um volume maior, mas eu já faço isso. Eu já acordo todo dia e vou pescar. Esses Coisa países simples. que o Gilmar citou aí, Noruegas... Os nórdicos. São 3. São 3 países que são considerados o índice de desenvolvimento humano está lá em cima. Lá em cima. Incrível. Porque a gente vive correndo atrás de dinheiro. Eu não sei como você... É fato isso, gente. É fato isso porque eu tive patamares na vida. Você vai subindo, você vai fazendo um curso, você vai subindo. Então, eu ganhava 1.000. Quanto que eu gastava? 1.000. Aí eu ganhei 2. Eu gastava 2. Você ganha 100, você vai gastar quanto? 100. Mas meu padrão subiu. Mas subiu, mas você comeu do mesmo jeito. E o que mudou? Nada. Fato. Por isso que Paulo fala, aprendi a viver com contentamento todas as coisas. Aprendi a viver com contentamento, a estar contente em qualquer situação. Esse é o segredo da vida. Por que tem gente que ganha um salário mínimo em São Paulo, que é 1.550, não é 1.300? 1.550. E ele é feliz e o cara que ganha 20 salários mínimos não é feliz. Eu tinha um chefe que ganhava, sem brincadeira, 4 vezes mais do que eu. E eu emprestava dinheiro para ele. Vocês acreditam nisso? Emprestava dinheiro e ele pagava 2, 3, depois não sobrava para pagar. Tinha que fazer alguma coisa para me pagar. Falou, eu vou pagar você, não esqueci não. 2, 3 meses depois, sem juros. Eu não cobrava juros não, só ajudava. Eu ficava pensando, como é que pode? Não é feliz. Vamos encerrar? Semana que vem, 13 e 14,